Teremos agora a palestra Dicas para a Redação de um Artigo Científico, com o professor Luiz Aleoni. O professor Luiz é associado e chefe do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, USP, vice-presidente da ABEC, Associação Brasileira de Editores Científicos, editor-chefe da revista Ciência Agrícola e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas da Exalc. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1C, e tem experiência na área de agronomia, com ênfase em química do solo, atuando principalmente nos seguintes temas: alterações químicas do solo em função do manejo e comportamento de elementos potencialmente tóxicos no ambiente. Por favor, professor Luiz. Quero agradecer à comissão organizadora, professor Zucoloto, a Cristina, da biblioteca, demais colegas. Obrigado pelo convite. É bom estar na USP, em outros campi da USP, mas aqui a gente vai falar sobre redação científica, que é um tema comum a muitos de nós. Eu espero que não haja muito sombreamento com a palestra anterior, não tive a oportunidade de assistir, e se estiver muito repetitivo, vocês dão um sinal, eu mudo de assunto. Como foi apresentado, eu sou um engenheiro agrônomo, trabalho na área de agronomia, mais especificamente em ciência do solo, e estou na área de editoração científica, acho que como a maioria dos editores de revistas. A maioria dos editores de revistas não tem uma formação acadêmica em editoração. Eles são autores que são convidados a ser editores de área, e de repente viram editores-chefe de revistas, e de repente são convidados a participar da Associação Brasileira de Editores Científicos, e é essa mais ou menos a minha história. Então, o que eu trago aqui, o próprio título aponta para isso, são dicas, tem muito da minha opinião, né? Eu quero que vocês fiquem bem à vontade para, a qualquer momento, fazerem algum tipo de questionamento, concordarem ou discordarem, né? É mais um bate-papo, tá bom? Então fiquem totalmente à vontade e para a gente conversar a respeito de redação científica. Muito bem. Antes de começar a falar especificamente de redação científica, eu já gostaria de informar a vocês que a ABEC é uma associação brasileira que promove eventos anuais, são pelo menos 2 ao ano. O próximo é na próxima semana, num lugar não muito agradável, né? Acho que teriam vários outros para ter um evento, né? Mas estou brincando, é um evento que, além de atrair pessoas pelo assunto, atrai pelo local também, né? E são, na verdade, 3 eventos para quem é da área de editoração ou pretende participar. A ABEC é uma associação que congrega, então, os editores científicos e promove eventos anuais. O workshop de editoração científica é um evento geral para os iniciantes, para os que já estão há bastante tempo. Existe um seminário que já vai ter a 6ª edição, que é para os editores plenos, aqueles que já estão há mais tempo na área de editoração. E pela primeira vez no Brasil, o seminário internacional do Comitê de Ética em Publicação Científica. Então, a gente espera que seja um evento de bastante sucesso, porque vai atrair pessoas tanto do Brasil como do exterior. Então, essa que é a ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, de todas as áreas do conhecimento. Tá? Bom, rapidamente, eu faço parte da comissão editorial da revista Ciência Agrícola, não sei se vocês conhecem. Rapidamente, é uma revista lá do campus da USP em Piracicaba, que publica artigos na área de ciências agrárias e ambientais. Ela, durante quase 50 anos, tinha o nome da instituição, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e desde 92 ela tem esse novo nome, novo não, já são 20 anos com esse nome, Ciência Agrícola, para tirar o caráter que a gente chama em editoração de endógeno, que são aquelas revistas que publicam artigos da própria instituição, às vezes do próprio departamento. Isso não é muito bem visto. É importante que uma revista tenha caráter bastante amplo e abrangente. E então a revista esse ano completa 68 anos de publicação ininterrupta. Daqui 2 anos serão 70 anos da revista da USP lá em Piracicaba.
em termos de indexação, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Os índices, né? Então, ela está na Web of Science desde 2004. O último que saiu no meio desse ano foi relativo ao ano de 2011. Tem um fator de impacto 0,86 para 2 anos e 1,14 para 5 anos. Né? Isso na área de química, na área de física, não é um fator de impacto tão elevado. Mas como os fatores variam por área, eu até coloquei aqui que ela está em primeiro lugar na área de agrárias do Brasil e 21º de todas as áreas de conhecimento do Brasil, se for considerado o fator de 2 anos, e em 9º lugar no Brasil, se for considerado o fator de 5 anos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem hoje 118 revistas com fator de impacto nessa base de dados. Né? Vocês estão acostumados a trabalhar com várias bases de dados. A Web of Science é provavelmente a mais acessada e a mais considerada em termos de fator de impacto. Muito bem. Rapidamente, a gente comenta a respeito de revista científica, né? Existem periódicos brasileiros, existe uma publicação científica brasileira e existe uma publicação científica mundial. Né? Todos nós queremos publicar artigos, né? E os artigos podem ser publicados em revistas brasileiras ou revistas internacionais. Né? Alguns números, né, que em várias apresentações da ABEC a gente comenta, os brasileiros, de forma geral, publicam 33% da sua publicação científica na Web of Science em periódicos brasileiros. Né? E a publicação científica do Brasil, em todas as áreas do conhecimento, responde aproximadamente por 2%. Não é um número alto, mas é um dos números que mais tem aumentado nos últimos anos em nível mundial. Então, as revistas brasileiras contribuem de modo especial para a comunicação da pesquisa científica brasileira. Né? Há um dilema muito grande se nós devemos publicar em revistas brasileiras ou revistas internacionais. Acho que todos passam por esse questionamento. Né? Para onde eu vou mandar o artigo derivado da minha dissertação ou da minha tese? A primeira ideia é sempre publicar numa revista de impacto. Eu acho que essa é uma visão geral. A gente quer que o nosso artigo seja lido. Né? Por sinal, tem uma pergunta que eu faço em todas as minhas apresentações, e vou fazer aqui também. Eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês. Por que a gente deve publicar artigos em revistas científicas? Por quê? Quem daria uma resposta? Por mais óbvia que possa parecer. Quem daria uma ideia? Por que a gente escreve artigo? Por que quando a gente defende uma tese já não é suficiente? Tá bom, já defendi minha tese, cumpri minha obrigação, acabou. Por que há uma crescente demanda por publicação de artigos? Por quê? Divulgação. Que mais? Qual? Desculpa. Vamos aqui primeiro. Isso. Essa é uma resposta que todos os anos os programas de pós-graduação exigem. Né? E os coordenadores de pós-graduação falam o quê? Os coordenadores dos programas de pós-graduação exigem. E o que os coordenadores de programas de pós-graduação falam? A CAPES exige. Né? O que mais? Teve mais alguma? Disseminar conhecimento. Em vários dos lugares onde eu tenho conversado, o pessoal não comenta 2 das respostas que vocês deram aqui. Que foi disseminar conhecimento, que foi comunicação. E essa deve ser a primeira resposta. Eu quero publicar um artigo científico porque eu quero que as pessoas leiam o que eu fiz. Não é porque o programa de pós-graduação exige ou porque a CAPES exige. A gente deve publicar porque a gente deve querer que as pessoas leiam. Né? E ler uma tese ou ler uma dissertação, não é todo mundo que lê. Mas um artigo
É muito mais fácil a pessoa ler. Porque aí você retirou da sua tese ou da sua dissertação uma parte do trabalho e condensou aquilo em poucas páginas. Então, o interesse em publicar o artigo não deve ser porque o meu orientador fica pegando no meu pé, né? Eu sei porque eu sou orientador também e eu pego no pé dos meus orientados. Deve ser porque eu quero que as pessoas leiam o que eu fiz, né? Eu não quero que a coisa termine numa coisa obrigatória, que é a defesa da tese, né? Eu sempre pergunto, quantos gostariam de ser mestres ou doutores sem ter que escrever tese? Eu sou o primeiro. Lógico. Mas por que você escreveu uma tese e uma dissertação? Porque eu fui obrigado. Não é? Então, dissertação e tese é publicação? Não. É uma obrigação. Assim como qualquer trabalho de qualquer disciplina. Então, o que vale mesmo, em termos de disseminação de conhecimento, em termos de divulgação, é a publicação de artigos. E aí é um dilema na hora de escolher a revista, não é? Então, não sei se todos tinham esse número, mas das publicações indexadas em bases internacionais, 1/3 não é pouco, né, do que se publica no Brasil. Então há um movimento muito grande, e a ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, tem feito um esforço muito grande para melhorar a qualidade das revistas brasileiras, né? Fazer com que elas sejam boas, com que elas sejam de âmbito internacional, né? E aí entra a publicação em inglês, entra uma série de outras discussões, né? Muito bem. Características gerais de um artigo. Se estiver repetitivo, vocês interrompem e a gente passa para o próximo slide. Mas é fundamental seguir as normas da revista, né? Infelizmente não há uma uniformização em termos de margem, espaçamento, forma de citação, né? Cada revista pede para citar de um jeito, né? Tipo de folha, enfim, sigam os requisitos, porque o artigo, se não tiver nas normas, ele simplesmente volta para você colocar nas normas, né? Estrutura padrão. O texto científico, ele deve ser exato, claro e conciso. A gente deve tentar praticar cada vez mais escrever pouco, da maneira mais exata possível e mais clara possível, né? A redação científica, ela exige um treinamento permanente de cortar texto, né? Isso acontece com vários de nós, quando mandamos a primeira versão de um artigo para o orientador, ou para um coautor, ele vem cheio de rabisco, né? Ou no papel ou na tela. Os orientadores não têm essa mania de cortar? Corta isso, isso não serve para nada, é indispensável. É importante, mas foge do contexto. Por quê? Porque o texto científico tem que ser claro, direto no assunto, né? A gente tem que ter hipóteses, ter perguntas para responder, e a gente tem que tentar responder essas perguntas, por meio de experimentação científica, né? Então, escrever direto. E aí tem uma regrinha que não pode ser levada a ferro e fogo, mas de fazer frases com poucas palavras, né? Uma frase com 3 linhas já é uma frase grande, né? 3 linhas aqui, eu estou imaginando uma folha de papel A4, com letra de tamanho 12, espaçamento duplo, mais ou menos. Os parágrafos não mais com 3 a 4 frases, né? Sempre lembrando que parágrafo tem a ver com uma ideia. Cada parágrafo tem que ter uma ideia, né? E assim, nenhum parágrafo pode começar com frases como desse modo, sendo assim, portanto, né? Porque se está se referindo a alguma coisa anterior, ela tem que estar no parágrafo anterior, e não começar uma frase sendo assim, né? Eu que pergunto, como assim? Sendo assim, né? A frase tem que ter começo, meio, fim, né? Eu sempre comento com meus orientados e com os orientos, eu falo, se você escrever as frases no formato começo, meio, fim, sujeito, verbo, predicado, você já tem grande chance de diminuir o seu número de erros, né? Mas nós, no português, nós gostamos de escrever na voz passiva, pronominal, né? A gente gosta de inverter, a gente gosta de colocar o verbo na frente, né? Eu sempre dou um exemplo. Vocês voltaram do café, né? Se eu falar para vocês, voltou 150 pessoas, vocês estranham muito? Até que não, né? E se eu falar 100 pessoas voltou? Nossa, que imbecil, né? Que ignorante. Por quê? Porque quando eu pus sujeito, verbo, predicado, a frase ficou mais simples, mais direta
e menos suscetível a erros. Né? Então, começo, meio, fim, sujeito, verbo, predicado, frases curtas, vocês já diminuíram bastante a chance de erros. Né? Então, isso aqui são regras que não podem ser seguidas ao pé da letra, mas se a gente olha uma página de papel A4 ou papel carta com 8 parágrafos, a gente estranha. Mas como assim? 8 ideias numa página? Né? Assim como, se nós fizermos uma folha inteirinha num parágrafo só, nós estranhamos da mesma forma. Né? Escrever numa página na sequência é só em ata de reunião. Né? Ata de reunião a gente tem que escrever na sequência, não pode pular linha. De restante, mudou de ideia, mude de parágrafo. Então essa estrutura mais ou menos que a gente vê de uma página com 3 parágrafos é mais ou menos o que se observa na média. Tá? Publicação científica, hein? Não estamos falando aqui de boletins. Na agronomia a gente fala muito de extensão rural. Né? Textos escritos para agricultores. Na área de vocês talvez não seja tão comum isso, mas os médicos falam de revistas de consultório, né? Os dentistas também. Sabe aquela revista que a gente vai no consultório enquanto espera 50 minutos para ser atendido? E abre, vem aqueles dentes cariados, aquela coisa feia. Aquilo lá é revista de consultório que eles falam, né? Não são revistas científicas. Nós estamos falando de revista científica. Não estamos falando de e-mail também, né? Que a pessoa escreve VC, TB, Q, não é nada disso. Né? Então tem que ter um rigor científico na redação. Tá? Cuidado com os erros de pontuação, de acentuação e concordância. Né? Então tem gente que, em vez de dizer que 6 tratamentos foram testados, resolve escrever na voz passiva pronominal. Né? Aí fala, testou-se 6 tratamentos. Está errado, quando seriam testaram-se 6 tratamentos. Então, se quiser escrever bonito, escreva certo, né? Não tem umas palavras que a gente só vê em texto científico? Né? Quer ver uma? Corrobora. Alguém corrobora em algum momento que não seja na redação científica? Não, né? E aí tem gente que fala, nossa, corrobora deve ser legal, deixa eu escrever no meu texto corrobora também. E aí escreve errado. O que quer dizer corrobora? Quem pode falar? Corrobora quer dizer concordo com. Tá? Então, eu corroboro você. E aí tem gente que quer escrever corrobora, escreve, oh, eu corroboro com você. Aí você escreveu, eu concordo com você. Então, na dúvida, não escreva corrobora. Escreva uma palavra mais simples. Né? Então, tem palavras que a gente só vê em redação científica. Né? Provavelmente o avô do orientador escreveu desse jeito, o pai do orientador também escreveu, e aí todo mundo segue, né? Ah, vou escrever do mesmo jeito. Se tal pessoa corroborou, vou corroborar também. Então, evitem essas palavras, entre aspas, bonitas, né? Cheias de... Não, escrevam simples. Né? Independentemente da área, esse erro é bastante comum. A falta de coerência entre os itens de um artigo. Né? O que a gente diz coerência? Se você vai introduzir um determinado assunto, só coloque na introdução alguma coisa que tenha a ver com a revisão bibliográfica que você vai fazer, com as hipóteses que você vai testar, com os objetivos que você tem, logicamente com os métodos que você usa, com os resultados da discussão e as conclusões. Né? Eu até vou pedir desculpa para vocês, porque às vezes eu vou puxar exemplos da área de agronomia, mas vocês conseguem montar para a área de vocês. Né? Vou dar um exemplo que eu já vi. A pessoa estava estudando adubação de café, né? Adubação do cafeeiro. O que deve ter na introdução do assunto de um trabalho sobre adubação de cafeeiro? Ou você fala, ou você deve falar, talvez um pouquinho do café, um pouquinho de adubo e de adubo no café. Ponto final. Né? Na Ciência Agrícola, que é a nossa revista, a introdução deve ter 1 página e ponto final. 25 linhas. Você tem que ser capaz de apresentar o assunto em 25 linhas. E nesse trabalho de adubação, a primeira frase, o café foi descoberto como uma planta estimulante quando um agricultor na região do Oriente Médio viu que algumas cabritinhas, quando comiam sementes de café, ficavam excitadas. Né? Bom, só caberia uma frase dessa se fosse um artigo de sexualidade de cabritas, né? Sobre qualidade da bebida, talvez, né? Mas não, era sobre adubação. Aí alguém pergunta, mas por que você falou
das cabritinhas que ficaram excitadas quando comeram a semente de café. Não, porque tinha que introduzir o assunto. Não. Você tem que pensar, a gente sempre fala, a introdução deve ficar por último. Ela deve ser o último texto a ser escrito. Porque aí você só coloca na introdução alguma coisa que estritamente tem a ver com material e métodos, com seus objetivos, com suas hipóteses e com tudo que você vai fazer para frente. Se não tiver ligação nenhuma, não escreva. Né? Então, esse é um dos principais problemas. As pessoas fazem uma introdução de 5 páginas, né? Ou 3 páginas, e colocam na introdução frases que são verdadeiras, não são mentiras, mas não tem nada a ver com o artigo. Não tem nada a ver com o trabalho que for feito. Né? Hipóteses é algo que tem sido visto como uma coisa muito elegante mais recentemente, né? Que é você colocar exatamente o que você espera que vai acontecer. Né? Espera-se que aconteça isso. E por meio da experimentação você vai confirmar ou não as suas hipóteses. Né? Nem todos escrevem. Aliás, é raro que alguém coloque as hipóteses, mas ultimamente tem havido um incentivo para que se coloquem as hipóteses. Hipótese é uma frase, né? Acho que vocês sabem, vai acontecer tal coisa. E o objetivo é, eu vou avaliar se vai acontecer ou não. Né? E já que estamos falando de dicas, o objetivo é do autor, hein, gente? Não escrevam o objetivo do presente trabalho. O trabalho não tem objetivo na vida. Né? Artigo tem objetivo na vida? Não. O que tem objetivo são os autores. Esse é um vício de redação científica. Né? O objetivo do presente trabalho, puxa vida, mas que trabalho inteligente, né? Ele tem um objetivo na vida, ele quer ascender socialmente, né? O objetivo é do autor, né? Nosso objetivo, aquela coisa de não pode escrever mais na linguagem pessoal. Pode sim. De vez em quando, se você quiser colocar, nós decidimos fazer tal coisa. Né? Agora, não pode no texto inteiro falar, eu pensei na hipótese tal, eu montei, eu conversei com o meu orientador e nós decidimos. E aí depois nós pesamos, nós coletamos, eu tabulei os dados, um amigo ajudou. Não, aí também é exagero. Mas de vez em quando você colocar linguagem pessoal, não tem problema nenhum em artigo científico. Né? Não tem aquele rigor, não, tudo tem que ser escrito na terceira pessoa. Não, há uma liberdade de redação, desde que não exagerada. Né? Então, a falta de relação entre esses itens é um dos principais erros, né? Cometidos por muitos autores. Muito comum isso, hein, pessoal? Tá? E aí vem a ideia, mas então como é que deve ser montado um artigo científico? Tem alguma forma para seguir? Mais ou menos, né? O ideal é evitar o desbalanço. Uma proposta que nós fazemos é que a introdução / revisão bibliográfica não passe de 15% do artigo. Né? 10%, uma página, só para você vender a imagem. Né? A gente tem que treinar a venda do nosso produto. E o nosso produto é o artigo. Né? Em cursos mais longos, eu sempre faço um exercício de pedir para 5 da turma venderem o seu artigo. Cada um vai ter que vender em uma frase o seu artigo. Né? E aí a gente faz para ver quem vendeu melhor a sua ideia. Material e métodos, depende muito se é um método consagrado ou se são propostas. Né? Então aí pode variar aí de 25% a 40%. Agora, o coração do artigo, o ponto-chave, é o item resultados e discussão. Né? Se um artigo tem 10 páginas, ele deve ter 6 de resultados de discussão, 5 de resultados de discussão. Né? Menos que isso, fica desbalanceado. Né? Porque o ponto-chave é você apresentar os resultados, explicar o que aconteceu e comparar com outras referências. Né? Então, não tem sentido um artigo com uma introdução longa, uma metodologia bem descrita e 2 páginas de resultado de discussão. Né? A não ser em casos excepcionais. Aqui eu estou falando da média. Né? Então, se vocês tiverem que investir para valer num item, invistam no resultado de discussão. Né? Sempre falo para os meus orientados, tire trechos que estavam na introdução e na revisão bibliográfica e joguem para o resultado de discussão. Encurte a revisão bibliográfica, encurte a introdução e joga lá para o resultado de discussão. Né? Estamos falando de artigos, hein? Não de dissertação ou tese. Mas mesmo na dissertação e tese, né? A gente até brinca, nas defesas de tese, como que vocês acham que os membros da banca fazem com a tese quando elas chegam para eles? Eles abrem, vem o título. Aí, como todo mundo é fofoqueiro, vê os agradecimentos. Para quem será que ele agradeceu? Agradeceu o cachorrinho, agradeceu o amigo, tal.
Depois a gente vai para onde? O resumo, né? Para ter uma ideia do que escreveu. E depois? Material e métodos. Né? Aí a gente lê material e métodos, vê o que foi feito, aí você fala, deixa eu voltar na introdução para ver se tem alguma besteira. Né? Não todo mundo, mas a maioria faz isso. Né? Então, não gaste muito tempo com introdução e revisão de bibliográfica. Né? Porque senão, porque veja bem, todos os membros da banca vão falar, eu vi aqui o seu material, está muito bom, gostaria de cumprimentar o seu orientador, a equipe, a gente nota que é um trabalho muito bem desenvolvido, né, sério, né, como é, aliás, tradição dos trabalhos do nosso orientador, trabalho muito bem feito. E eu vi o material, li com muita atenção, né, e vi que o resumo está bem feito, a introdução bem detalhada, você abrangeu bem o assunto, né, a gente percebe claramente que você tem um domínio do estado atual da arte do assunto, mas vamos para o material e métodos. Não é assim? Nas defesas? A não ser que a pessoa não tenha muita pergunta, aí ela fica enrolando uns 40 minutos da arguição na introdução e na revisão de literatura. Né? Mas não gastem muito tempo com esses itens. Né? Caprichem no material e métodos e no resultado de discussão, que é o que o pessoal lê. Se vocês quiserem saber, que é o que vocês leem, não é verdade? Quem gasta muito tempo lendo introdução, revisão bibliográfica, né? Aí vem segundo, de acordo, né? Segundo tal pessoa, de acordo com tal pessoa. Né? Então, passa batido. Só mostra o que for extremamente importante e capricha no restante. Né? Então, vamos rapidamente a cada um dos itens de um artigo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão ou não concordarem, fiquem à vontade. O título, ele não pode ser extenso. Né? Quanto menor, melhor. Desde que seja claro. Né? No máximo, se vocês treinarem, 10 palavras. Né? 50 caracteres, mais ou menos. Eu vou pegar um exemplo aqui. De novo, eu peço desculpa para vocês, mas é um exemplo da área agronômica. Mas eu garanto que na área de vocês vão encontrar vários exemplos. Um artigo chegou da forma como está aqui em cima e foi publicado da forma como está aqui embaixo. Né? O autor escreveu. Não se preocupem com o significado, mas percebam, vamos ver se dá para escrever numa respiração só. Número de perfis, altura e peso de massa verde de cana-de-açúcar submetido a diferentes sistemas de preparo do solo, com e sem irrigação, em diferentes épocas do ano. Né? Um dos revisores perguntou, o resumo está muito bom, mas cadê o título? Né? Os editores fizeram uma série de sugestões e foi publicado com 15 palavras. Né? Sem que se perdesse o entendimento, sem que deixasse de ter leitores. Então, façam um treino nos trabalhos de vocês. Né? Simplifiquem, cortem, tirem palavras, só deixem o que for essencial, desde que não prejudique o entendimento. Né? Mas isso é um treinamento que a gente tem que fazer sempre. Tá? E o título é a primeira venda do nosso produto. Né? Se o título não estiver bom, com certeza nós vamos perder uma série de leitores do nosso artigo. Tá? No resumo, ou no abstract, seguir as normas. Mas, de forma geral, as comissões editoriais têm pedido que o resumo não passe de 200 a 250 palavras. Isso dá mais ou menos uma página. Né? Ou, às vezes, nem isso. Né? Então, a gente tem que ser capaz de resumir um artigo em uma página. Né? Alguns falam, mas é difícil resumir em uma página. Mas, se você resumiu uma tese em uma página, uma dissertação em uma página, você vai ser capaz de resumir um artigo em uma página. Né? E uma dica aqui, logo no início, a primeira frase do resumo, ou do abstract, tem que ter uma breve explicação da importância do assunto. Né? Então você fala, estou estudando nanopartículas de determinado elemento. Mas quem falou que isso é importante? Por que você está estudando isso? Então a primeira frase do resumo, ou do abstract, deve ser uma frase de impacto, que justifique a importância do seu assunto. E a justificativa não deve ser a nanotecnologia está na moda. Né? Isso não acrescenta nada. Você pode dizer alguma coisa ligada ao seu projeto. Né? Tem que ser ligada ao seu projeto. Mas não comece direto no material e métodos. Né? Faça uma primeira frase que os americanos chamam de rationale, né? Que é
que a gente chama de introdução ou de apresentação, venda da ideia. Tá? Então, é uma dica aqui. Então, não comece pelo material e métodos. Né? Você já deve ter visto alguns artigos que o início é assim. Nesse estudo, avaliou-se o efeito de determinado composto na resistência, não sei do quê. Né? É interessante ter uma primeira frase sobre aquele tema, para despertar a atração do leitor. Né? Às vezes, algumas revistas são tão específicas no tema, que o grupo de leitores é bem resumido e reduzido, que talvez, às vezes, não precise disso. Mas, de forma geral, a gente busca atrair, na comunicação científica, não só o pessoal da área, específico daquela área, mas outros novos leitores, que podem ser novas pessoas que vão citar o nosso trabalho. Né? Porque hoje nós somos avaliados não só pelo número de artigos que publicamos, mas quem nos cita. Né? Quantos daqui são bolsistas FAPESP? Né? A FAPESP tem avaliado muito isso. Né? Na lista de publicações, quantas citações essas publicações tiveram? Né? De repente você publicou 80 artigos e não tem citação quase nenhuma. Então a FAPESP está olhando para a citação, os comitês de avaliação de programas de pós-graduação também têm visto ou avaliado o índice de citação. Né? Existe até um fator H, todo mundo domina bem esse conceito do índice H. Hoje em dia cada um de nós tem um índice H, né? Que é... Quem daqui sabe o que é o índice H? Só para ter uma ideia. Tá. Índice H, o jeito mais fácil da gente avaliar é um número. Por exemplo, determinado colega tem um índice H 9. Então significa que ele tem 9 artigos naquela base de dados que foram citados 9 vezes ou mais. Né? O outro tem índice H 30. Ele tem 30 artigos que foram 30 vezes citados ou mais. E assim por diante. Isso é para estimular que a pessoa produza vários artigos que sejam bem citados. Tá? Enfim, é um cálculo, então a gente quer ser citado. Para ser citado tem que ser lido. Para ser lido a gente tem que atrair o leitor. Tá? Então, ter uma introdução que aumente o leque de leitores já é uma dica para que ele possa ser lido e citado por outros colegas. Tá? E destaque os resultados novos obtidos. Tem gente que faz um resumo e joga todos os resultados ali, ou às vezes nem joga os resultados. Né? Tem resumos que terminam no material e métodos. Né? Nesse experimento os autores fizeram tais e tais e tais e tais avaliações. E daí? Né? Tem que colocar os resultados no abstract. E destaque os principais. Destaque aqueles que você vê como novidade. Tá? Destaque, coloque logo no começo, como o principal resultado do seu trabalho. Tá? Um exemplo de resumo. Quantos são da química aqui? Tá, então tem alguma coisa a ver com mas eu não quero falar do assunto, mas eu queria dizer a estrutura. Reparem, boa parte do resumo está dedicada a resultados e conclusões. Né? No resumo a gente não discute, no resumo a gente apresenta. Né? Um pouco de metodologia, um pouco dos objetivos e uma frase inicial. Tá? Por que você lê o artigo Sorção do herbicida imazaquim em latossolo? Puxa vida, o que é isso, né? Mas aí o autor explica. O herbicida imazaquim é uma molécula orgânica com grupos funcionais ionizáveis, sendo que a sua sorção depende do pH e da carga líquida do solo. Sem olhar o restante, o que os autores devem ter avaliado? O que eles devem ter variado? O que eles devem ter pesquisado? Com base nessa frase, sem ler o restante. Provavelmente eles variaram o pH. Como eles avaliaram o pH, logo no começo ele já colocou uma frase. A retenção do produto depende do pH. O que mais? Depende da carga líquida do solo. Provavelmente ele mexeu com solos com carga líquida positiva ou negativa. Né? Se ele não variou o pH, ele não deve colocar na primeira frase do resumo que o produto depende do pH. Porque cria expectativa no leitor de que ele avaliou o pH. É aquilo que eu falo. Coloquem
numa sequência das coisas que você avaliou. Só coloque aquilo que você avaliou. Não crie expectativa no leitor de coisas que você não fez. Né? Você pode frustrar o leitor. Né? E aí é um exemplo. Aí ele faz um objetivo. A primeira frase do material e métodos já entram as moléculas radiomarcadas com carbono 14 para atrair atenção. Né? E assim sucessivamente. Né? E no resumo, você não explica o que aconteceu. Você não discute, você apresenta o que aconteceu. O Imazaki apresentou baixa absorção ao solo. Ponto. Tanto em superfície quanto em profundidade, a absorção diminuiu com a elevação do pH. Ponto. Entenderam? Então, ele disse que variava com o pH. Nos objetivos, ele falou que ele avaliou em 4 valores de pH. E nos resultados, ele diz o que aconteceu no pH. Entendem? Tudo tem que ter uma lógica. É o que a gente falou da coerência. Tá? Um resumo bem feito vai atrair o leitor para ler o artigo inteiro. Um resumo mal feito afugenta o leitor. Então a gente tem que caprichar no título e tem que caprichar muito no resumo. Tá? Alguma questão sobre esses itens? Não? Na revisão bibliográfica, faça uma revisão atualizada. Né? Cuidado com artigos derivados de teses defendidas há vários anos. Né? Então, todos nós, orientadores, passamos por isso. Né? O aluno defende, não publica, o artigo fica ali, os resultados ficam ali, aí uma hora a gente resolve escrever. Consegue mais alguém para ajudar? Então, sempre lembrar para fazer uma atualização das referências. Precisa ter quantos artigos dos últimos 5 anos? Não existe uma regra definida. Né? Precisa ter artigos dos últimos 5 anos? Geralmente sim. Mas esses 5 anos é um número mágico. Né? Por que 5 e não 3? Né? O importante é que quem vai avaliar os seus artigos fazem levantamento. Eles sabem o que foi publicado nos últimos 5 anos. Não que seja definido 5 anos, mas eles sabem o que saiu publicado nos últimos anos. E a última frase é importante: se o assunto que vocês estiverem trabalhando tiver poucas publicações, né, vocês precisam destacar isso aí. Né? Por quê? Para que não passe a impressão de que o assunto não foi devidamente pesquisado. Né? Então, se vocês estão trabalhando com um método novo, um material novo, qualquer tipo de estudo em que o número de artigos seja pequeno, destaquem isso. Há poucas referências bibliográficas, há poucos artigos, não há muitos relatos e assim por diante. Né? Ter poucas referências? Depende, porque sempre alguma coisa que seja novidade não vai ter muito com o que comparar. Né? Isso os revisores sabem, os pareceristas sabem. Mas é bom você destacar que há poucos relatos ligados a isso e por isso o objetivo foi trabalhar com esse assunto. Né? Não sei como funciona na área de vocês, mas há uma tendência de se evitar citações, dissertações, teses e resumos de eventos científicos. Né? Na Ciência Agrícola, que é a nossa revista, isso é proibido. Não se pode citar teses, nem dissertações, e muito menos resumo de eventos. Teses e dissertações até que pode se discutir, porque é um documento que foi aprovado por uma banca. Agora, resumos de eventos científicos, na minha opinião, né, eu volto a dizer, é opinativo, nunca deve ser citado em artigo. Nunca. Né? Mas e se for um resumo expandido? Né? Agora virou moda, né? Resumo expandido. Primeiro que eu sou frontalmente contra resumo expandido. Né? Resumo expandido é a mesma coisa que falar um anão gigante. Né? Como é que você pode fazer um resumo expandido? Mas peraí, é resumo ou é expandido? Né? Então acho que resumo é resumo. Meia página. Resumo. Né? O que dá a impressão que resumo expandido é uma forçação de barra para que alguma coisa que não é um artigo passe a querer virar artigo. Né? Então, mas independente da minha opinião sobre o resumo expandido, eu acho que resumo não deve ser citado num artigo. Né? Mas
E se o resumo foi apresentado no evento da semana passada e o artigo ainda não foi publicado? Não cite nenhum dos dois. Tá? Porque resumo em evento científico não passa pelo rigor de avaliação de outros tipos de publicação. Né? O resumo, geralmente, ele é uma forma das pessoas aparecerem. Eu não estou tirando o mérito do resumo. O resumo é ótimo. A gente aparecer, colocar o pôster ou fazer uma apresentação, para as pessoas nos conhecerem, para ter o primeiro contato, ótimo. Mas isso virar uma publicação que possa ser citada, eu escrevo aqui, evite. Cada um, não estou dizendo que é proibido, mas eu evite. E por que evitar citação e dissertação? Pelo mesmo motivo. Um membro de uma banca de dissertação e de tese não tem o mesmo rigor que ele tem quando ele avalia um artigo derivado daquela tese ou daquela dissertação. Né? Então, muitas vezes, um membro que está ali, ele está ali para avaliar a defesa do candidato. Né? Como o candidato defende aquilo que fez. Mas pode ser que ele mesmo, se for revisar um artigo derivado daquela tese, ele não aprove. Mas na defesa ele aprova. Porque a tese e a dissertação é um dos N componentes da formação em nível de pós-graduação. Então, a tese e a dissertação é um documento obrigatório para você ter um título. Não é uma publicação. Isso é discutível, tem gente que concorda, tem gente que discorda. E o outro motivo é que tem que haver um incentivo para que haja publicação de artigos. Né? Para vocês que são pós-graduandos, saibam que o compromisso moral de vocês com o programa de pós-graduação termina na publicação dos artigos. Porque a tese, vocês só vão defender porque são obrigados. É ou não é? A gente publica a tese porque é obrigado. O a mais é dado quando os alunos pegam aquilo e transformam em artigo. Então, há de haver um incentivo cada vez maior para a publicação de artigos. Defender tese e defender dissertação é uma obrigação. Ninguém faz nada mais do que obrigação em escrever uma dissertação ou tese. O valor mesmo é dado nos artigos publicados a partir dali. Então, há uma tendência cada vez maior de diminuir o peso de dissertação e tese como publicação. E resumo de evento, isso é muito forte, essa tendência de não se aceitar mais a citação de resumos. Né? Um revisor, um parecerista, quando pega um artigo e mais da metade da citação, das citações, é de resumos de congresso, ele já vê com maus olhos. Então, se isso possa servir como uma dica para vocês, a minha dica é: não citem teses, dissertações e resumos. Não citem. Tá? Boa pergunta. Como os editores enxergam a autocitação? Bom, depende da revista, porque em boa parte das revistas, o revisor, parecerista, não sabe quem é o autor. Então, às vezes fica difícil você saber, mas de repente você percebe, porque aparecem 8 artigos de determinada pessoa. Então, é um claro indicativo de que é a própria pessoa. A autocitação, ela tem sido questionada muito fortemente. 3 revistas brasileiras foram tiradas da Web of Science esse ano, por alto índice de autocitação. E isso está sendo mapeado. Então, já estão surgindo itens como fator de impacto sem autocitação, índice H sem autocitação. Então, desde que não seja exagerado, não tem problema nenhum. Porque é até uma forma de nós divulgarmos os trabalhos da nossa equipe. Agora, quando passa a ser todos os artigos têm metade das citações são da própria equipe. Isso começa a... Mas não tem um número definido, 10, 20, 30%. Né? Há um número mais ou menos mágico aí, mas isso não é oficial, de que uma revista com até 25% de autocitação estaria dentro do normal. Essas que caíram fora da base tinham 60%, 70% de autocitação. Né? E o ISE, que é o Instituto de Informação Científica, eles estão avaliando isso. E eles põem a revista no que eles chamam de quarentena, né?
continua na base, mas fica sem fator de impacto, para ver se outros autores vão citar. Porque se a revista continuar sendo citada por ela mesma, significa que não tem impacto na área. Então, e agora está acontecendo ao contrário, não sei se vocês já viram, tem membros de comissão editorial falando, não citem a nossa revista. Né? Durante muito tempo, vários editores pediam para citar, às vezes exigiam a própria revista. Agora está ao contrário. Se possível, não cite a nossa revista. Né? Porque está tudo sendo mapeado. Né? Procure concentrar suas citações em artigos de revista com política editorial seletiva, de preferência de alto impacto. Nessa comunidade aqui, eu sei que isso aqui não é novidade. Mas às vezes a gente vai fazer a apresentação em alguns lugares e o pessoal comenta, puxa, mas a gente quer citar artigos da nossa revista para dar força para a nossa comunidade. E aí fica aquela coisa cartorial, aquela coisa paroquial, né? Mas eu sei que aqui o nível é outro, então isso aqui faz parte do dia a dia, né? Que é publicar revistas de impacto e ponto final. Nem se cogita publicar artigos e revistas de baixo impacto. Né? Lógico que existem exceções, existem bons artigos em revistas de baixo impacto. Assim como existem artigos não tão bons em revistas de alto impacto. Mas vamos trabalhar com a média e, na média, os bons artigos estão em revistas de alto impacto. Né? E a gente tem que buscar isso. Né? Não é uma hipocrisia, por exemplo, a pessoa trabalha num artigo e ela não começa a não se citar simplesmente porque é piegas, as revistas não estão aceitando? Não, o que eu disse porque a autocitação. Da revista, não do autor. Ah, não do autor. Da revista. Eu entendi ela falando se ela não poderia se citar. A autocitação do grupo de pesquisa não tem problema. Certo. E é difícil dizer até quando isso pode ser. Os autores têm que ter um bom senso para citarem aqueles que merecem ser citados. Não, precisamos citar mais um da nossa equipe. Tá, desculpa, então entendi. As comissões editoriais, durante um bom tempo, pediram para citar artigos da própria revista. Dos próprios autores ou de outros. Certo. Aí isso inflacionou a autocitação da revista. Certo. E aí os próprios editores estão pedindo agora para não inflacionar da revista. Mas citar artigos da própria comunidade, da própria equipe, é o que eu disse, até uma forma de divulgar a própria equipe. Mas desde que não seja exagero, né? Obrigada. Mais alguma questão? Que é mais ou menos esse último item, né? Inclua somente citações ligadas ao seu artigo. Né? Tem até uma piada que a pessoa ia escrever um artigo sobre tamanduá, mas a equipe tinha feito um artigo sobre formiga. E ela queria citar esse artigo de formiga. E aí, o artigo era sobre tamanduá. Mas aí ela colocou, o tamanduá come formiga. Entre parênteses, a citação do trabalho dele sobre formiga. Aí, então, eu sei que é um exagero, mas é isso que eu falo. Quer dizer, tem um artigo nosso que está precisando de mais uma citação para subir o índice H. Então, vamos colocar. Isso acaba sendo mapeado, isso pega mal, né? Não tem colega, na nossa área tem colegas conhecidos como et al. Porque ele é colaborador de todos os trabalhos do departamento inteiro. Então ele é o et al. Então, e quando pega uma fama dessa, é difícil desfazer, né? Escreva de forma simples, né? Então, palavras ou construções que a gente vê muito em redação científica, né? No sentido de é do conhecimento geral que, com vistas a, né? Então tem frases assim. Então um exemplo, um autor pouco pretensioso escreveu um artigo. Esse experimento foi conduzido com vistas a elucidar um dos maiores dilemas da agricultura, que é a adubação de milho. Né? Bom, a comissão editorial foi obrigada a cortar trechos do que os pareceristas escreveram, porque foi uma gozação só, né? Pô, você vai ganhar o prêmio Nobel, então, você vai resolver os problemas do mundo. Isso foi cortado e saiu dessa forma, né? Estudou-se a adubação de milho. É como se alguém resolvesse achar que o trabalho dele ia elucidar uma das grandes questões. Então, evitem esse tipo de... Né? O experimento foi levado a cabo. Já viram isso? As pessoas só levam a cabo em redação científica. Então, tira essas palavras, né?
Uma coisa que é um vício e que é muito comum em redação científica é as pessoas darem importância exagerada ao autor do que ao assunto, né? Um exemplo. Nessa frase aí, não se preocupem com o conteúdo, mas eu grifei palavras que são muito comuns em redação científica. Segundo tal pessoa, de acordo com, né? Aí vem, a partir de relatos de acordo com, que mais? Várias dessas frases que sempre aparecem em começo de frase. Depois volta tudo de novo, né? Aí volta no segundo, depois de acordo. Qual que é a dica? Sempre que for uma frase que seja uma definição ou um conceito, joguem o nome do autor para o final da frase. Tá? E aí você evita de ter que escrever de acordo com, segundo e assim por diante. Nesse caso, segundo esse autor, não precisa escrever segundo esse autor. Escreva a frase e coloque o autor no final. Né? De acordo com, não precisa. Escreva a frase e coloque o autor no final. Né? Em que casos que a gente sugere que se coloque o nome dos autores? Quando vocês forem relatar resultados experimentais daquele autor. Então, determinados autores obtiveram aumento de produção. Determinados autores não observaram efeito. Mas quando forem definições, quando forem opiniões sobre conceitos, joga tudo para o final. Né? Simplifica o texto, fica mais limpo. Né? Você já vai direto no conteúdo e evita buscar sinônimos. Né? Segundo, de acordo. Tá? Uma dica, se vocês acharem conveniente, mas isso simplifica muito o texto. Né? Numa frase, num parágrafo só, o número de caracteres caiu de 320 para 300. Imagine que você consiga diminuir 20 caracteres em cada parágrafo. Você vai reduzir o texto sem prejuízo do conteúdo e da qualidade. Né? E também sem essa necessidade de buscar sinônimos. Né? Tudo bem? Bom, no item material e métodos, depende muito da área. Né? Então eu procurei sintetizar aqui alguns componentes que valem para todas as áreas. Então, descreva o que você fez. Né? Quais foram os experimentos e como eles foram conduzidos. O que você fez? Quanto você fez? Com que frequência, se for o caso de avaliações, várias avaliações. Onde você fez? Né? Onde vale muito para experimentos de agricultura. Mas em experimentos de laboratório, não precisa dizer o nome do laboratório, tá? O experimento foi conduzido no laboratório de Química Analítica do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Tira tudo isso. Sabe, o que vale é o método. Não precisa dizer onde foi feito. Esse onde que eu quero dizer aqui, em agricultura, pesa muito. Porque um resultado numa região pode ser diferente de outro. Né? Não se tem mais aquela expectativa de que se eu escrevi que foi no Instituto de Química de São Carlos, deve ser bom então. Ou se eu fiz no Instituto de Química de Quixeramobim, não é. Né? Então, o que vale é o procedimento. E se você disse que você usou material certificado, pronto, você usou material certificado. Né? Você não precisa dizer que foi na sala 32, só falta dizer sob supervisão do professor tal. Né? Então, onde aqui é só quando for preciso, tá? Em que o local seja importante. Mas não o local físico do laboratório. Isso não precisa. Quando é importante, pessoal, porque, principalmente na área de química, física, nas áreas de ponta, as novidades aparecem sempre. Né? Então, se você conduziu um experimento 10 anos atrás e está publicando agora, se forem bons resultados, não tem problema. E se você disser que foi feito 10 anos atrás, pode explicar porquê do procedimento, porquê do método. Né? Se você não coloca quando foi feito, pode dar a impressão de que você não está por dentro do assunto. Né? Então, quando às vezes vale a pena. Quais equipamentos você usou? Né? Isso depende muito da área, mas há uma tendência de não se colocar nome comercial. Né? Então, se você usou um espectrômetro de massa, sei lá, Varian, ou Termo,
ou Perkin-Elmer. Faz diferença? Só coloquem se for estritamente necessário. Senão, eu usei um aparelho X, com tal grau de definição, com tais especificações. Agora, nome comercial, né? De forma geral, há exceções. Eu sei que o pessoal que trabalha com biologia molecular diz que é importante dizer a marca do kit, né? Quem trabalha com sensoriamento remoto fala que é importante dizer qual é o sensor, qual órbita e assim por diante. Nesses casos, sim. Mas, de maneira geral, né, a pesagem foi feita em balança Mettler, de 2 casas. Né, o pH-ômetro de Digimed. Você acha que alguém no mundo sabe o que há essas marcas nossas? Né? Então, marca comercial, de forma geral, não é recomendado. Tá? Mas isso tudo depende de área, hein, gente? Em alguns lugares se coloca, né? E quem vai fazer doutorado sanduíche e volta e coloca os experimentos que ele fez, não coloca em lugar nenhum, mas o que ele fez no exterior ele coloca. Essa parte foi feita na Universidade da Califórnia, em Davis. Em nenhum outro ele coloca, mas aquilo que ele fez no doutorado sanduíche ele coloca. Então, ou coloca para todos, ou não coloca em nenhum, né? E aí no carro tem um selinho da USP, um monstruoso assim de Davis, né? Califórnia. Material e métodos. Isso aí do ano, né? Onde, para nós da agronomia, é importante colocar coordenadas geográficas. Né? Se eu digo que o experimento foi montado numa fazenda em São Carlos. Né? Quanto da comunidade internacional sabe o que significa São Carlos? Né? Então coloca lá as coordenadas norte-sul, mas acho que para vocês talvez não. Como? Isso é muito importante, pessoal. Justifique as escolhas. Mostre referências bibliográficas. Eu escolhi tratamento A, B e C. Por quê? Por que você escolheu esses tratamentos? As doses que eu utilizei foram 0, 10, 20, 30 nanogramas. Por quê? Por que não foram 200 ou 1000? Né? Tudo tem que ser explicado. Por quê? Por que você escolheu os tratamentos? Né? E se for necessário, mostre referências. Né? De acordo com tais pesquisadores, seguindo a metodologia de tal autor. Né? Mas é preciso justificar. Né? Sabe qual é a pergunta que mais aparece? Quem daqui já publicou artigo? Tá. Quando vocês mandaram a primeira versão, eu imagino que boa parte voltou para corrigir. Quantos porquê tinham nesse primeiro retorno? Eu acredito que vários, né? Ou se for para a revista internacional, porquê na língua internacional. O parecerista quer saber por quê. Né? E a gente precisa explicar. Né? Material e métodos não é um tipo trecho do artigo que você economize. Pode desenvolver o texto no material e métodos. Sem exagero, mas desenvolva. Explique tudo que você fez. Né? As opções, as doses, os locais, os tratamentos, e assim por diante. Os materiais. Por que você testou esse material? Explique tudo no material e métodos. Aí você ganha tempo. Porque se você não explicar, fatalmente o parecerista vai devolver e perguntar, por quê? Por que você escolheu isso? Por que você escolheu essa dose? Né? Então, se adiante e escreva. Eu sempre falo para meus orientados, não arrisque mandar um artigo ruim para uma revista. Né? Já foi-se o tempo em que o revisor olhava o artigo, fazia anotações, sugestões. Né? Isso é quando a gente avaliava um artigo por ano, 2. Hoje a gente recebe 2, 3 por semana, por mês. Se não tiver bom, gente, olha, as hipóteses não estão claras, não está bem discutido e não comparou com referências bibliográficas, está rejeitado. Sabe, os pareceristas não têm mais tempo de como era, por exemplo, quando eu escrevi os meus primeiros artigos, quase 20 anos atrás, eu até guardei. Cada parágrafo o revisor riscava, fazia um sinônimo, puxava uma setinha, vidiverso. O que mais tinha no meu primeiro artigo era vidiverso. Eu tinha que virar, porque era tudo no papel, né? E tinha um romance. Sugiro que nesse parágrafo você faça... Hoje em dia, é raro pegar um parecerista assim. Hoje em dia, ou o trabalho está bom, ou ele volta. Né? Então, o que eu sempre aconselho? Gaste muito tempo antes de mandar. Né? Se bem que às vezes, não sei como é que é aqui, mas às vezes para defender a tese precisa ter submetido o artigo. É assim aqui?
E às vezes vão cada lixo, né, na primeira versão, manda lá só para ter o aceite da revista e depois a gente trabalha melhor o artigo. Não, caprichem antes de mandar. Leiam bastante, desenvolvam, ganhem tempo. Tá? Caprichem antes de mandar o artigo. Né? Antigamente tinha até essa tática, né? Não, vamos mandar, a gente pega tudo que veio de sugestão e a gente melhora o nosso texto. Hoje em dia não, hoje em dia não vem mais sugestão, vem rejeição. Tá? Como ordenar o item, material e métodos? Né? Existem várias formas. Ou você ordena cronologicamente, tudo que você fez, todas as atividades, ou dentro de cada procedimento, você faz cronologicamente. Aí cada um dentro do seu artigo vê o que fazer. Subtópicos é muito interessante, porque depende muito de área. Né? Área. A nossa revista é multidisciplinar. Então é interessante como o pessoal, por exemplo, de tecnologia de alimentos, tem mania de escrever 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1.2, né? E às vezes cada um desses subitens tem uma linha. Né? Um tópico, ele pode aparecer, mas não exagere, né? Então o que geralmente se tem feito hoje no material e métodos? Atividades de coleta, análises, laboratório, análise estatística. Né? Se for dividir em subitens. Mas não caiam nessa tentação de começar a ficar pondo subitem em tudo quanto é coisa. Né? 2.1, massa. 2.2, volume. 2.3, densidade. A densidade foi calculada pela divisão entre o 2.1.1 e o 2.1.2. Né? Então, evite subtópicos em artigo. É diferente da tese. Na tese, muitas vezes, os subtópicos até ficam bem, né? Distribui espacialmente. Mas mesmo na tese, cuidado para não exagerar. Agora, no artigo, de forma geral, limite subtítulos. Descreva o delineamento experimental, inclua as hipóteses, essa é uma dica, né? Se vocês puderem, incluam as hipóteses. O que vocês imaginavam que ia acontecer? Né? As variáveis medidas, o número de repetições, né? O tratamento controle, há uma tendência de não se usar mais a palavra testemunha. Né? Qual foi o tratamento testemunha? Né? Parece que tem um espantalho que está olhando o experimento ali. Né? Então existe, use controle. E se for traduzir também, não traduza testemunha como witness, né? Como já aconteceu num artigo, da pessoa falar o tratamento witness, que é testemunha de um crime, alguma coisa assim. Né? Os tratamentos e assim por diante. Então, material e métodos não é um item para economizar. Né? Pode desenvolver, que não tem problema. E aí entra no coração do trabalho. Resultados e discussão. É aqui que tem que colocar as energias. Né? Tem gente que gasta muita energia no título, no resumo, capricha na introdução, material e métodos, aí cansa. Aí resultado de discussão, né? Não pode. Resultado de discussão é o coração do trabalho. Não somente apresente os resultados, mas discuta. Quando a gente fala discuta, geralmente é assim, explique o que aconteceu, busque explicações e compare com referências bibliográficas. Né? Discutir não é dizer a resistência do material aumentou no tratamento A, mas diminuiu no B. A diferença do material A para o tratamento B foi estatisticamente significativa ao teste de Tu, que é 1%. Por outro lado, o tratamento C foi igual ao B, mas foi diferente do A. O D foi significativamente igual ao B, mas foi diferente do A e igual ao C. Isso qualquer um vê na tabela. Né? Você não precisa repetir o que está na tabela. Né? Uma forma elegante do item resultados de discussão é já partir para as explicações. Já começa assim. O maior valor obtido no tratamento B provavelmente foi devido a isso, isso, isso. Entre parênteses, tabela 2. O leitor volta na tabela 2, vê os resultados, né? E vê a sua explicação. Né? Não tem gente que apresenta a tabela? Tem ou não tem? Tem gente que gosta de apresentar a tabela. Parece que está apresentando uma pessoa. Né? Aí apresenta cada uma das tabelas e cada uma das figuras. A tabela 2 apresenta os valores de massa, vírgula, volume, vírgula, densidade, vírgula e calor específico. Ponto. Com base numa avaliação detalhada dos resultados que constam na tabela 2, e após o procedimento estatístico bastante cuidadoso, foi possível observar que... Quantas vezes vocês já viram esse artigo?
Tudo isso pode ser cortado. Esqueça, ninguém precisa de apresentação. A tabela 2 não vai ficar brava, a figura 1 não vai ficar triste se você não apresentar. Não precisa apresentar. Ah, mas é legal, porque o leitor, ele segue, aí ele vê que você está falando sobre a figura 2. Não precisa. Vai direto nas explicações. Não precisa repetir o que está na tabela. É um vício. As pessoas têm mania de escrever o que está na tabela. O comportamento dos resultados foi exponencial de segundo grau. Puxa, ainda bem que ele avisou, porque a pessoa não é capaz de ver que x elevado ao quadrado é quadrático. Né? Teve um comportamento quadrático, tendo atingido um ponto de máximo igual a tanto, decrescendo a partir daí. Né? A pessoa explica como se fosse uma anta que estivesse lendo o artigo. Artigo científico é escrito para quem é da área científica, que é diferente de um artigo de boletim, de um artigo técnico. É bem diferente. Né? Reparem, um artigo escrito na revista da FAPESP e procurem ler o artigo que deu origem àquele artigo que está na revista da FAPESP. Vejam como a forma que o autor escreve na revista da FAPESP é outro. Ele explica, ele detalha mais, ele faz uma linguagem mais amigável. Enquanto que no artigo científico é direto, é focado. Né? Então, no resultado de descrição, vai direto na explicação. Né? E explique, gente. Né? Tem gente que fala assim, puxa, mas ele está falando que eu não discuti os resultados, mas eu citei 18 referências. Ah, ele citou assim, os meus resultados concordam com os de Magalhães, Silva, Jones, Whittaker, Gonçalves, Pereira e Jones. Mas discorda de Simpson, Clark, Johnson, Sprodowski, Tanaka, para ter um japonês para fazer média. Não, isso não é discutir. Isso é dizer o que foi igual ou o que foi diferente. Discutir é, os meus resultados foram concordantes com os de Tanaka porque o procedimento laboratorial foi o mesmo, as condições de controle foram as mesmas, tal. Mas foram diferentes dos de Pedreira, porque Pedreira trabalhou numa outra temperatura, o que provavelmente fez a reação. Isso é discutir. Discutir é explicar. Né? Então não ache que colocando 800 referências bibliográficas você está discutindo o resultado. É preferível pôr menos, né? E discutir mais. Tá? Tudo bem nisso aqui? Então, muita energia no item resultados de discussão. Para finalizar, algumas dicas que servem para qualquer um dos itens. Né? Uma delas é evite o uso de tabelas com poucas informações. Né? Exemplo, um autor mandou um artigo que tinha esse título, né? Pula uma linha, um traço, o tratamento, outro traço e outro traço. Ele gastou 6 linhas para apresentar um resultado. Saiu publicado dessa forma. Né? 1,5 linha para ter o mesmo conjunto de informações. Né? É preciso diferenciar uma apresentação em público como essa, e esse formato é o indicado, né, da forma de redação. Na redação científica, se o número de informações for pequena, coloque na forma de texto. Né? O que é uma tabela pequena? Não tem uma regra definida, mas com certeza 2 linhas e 2 colunas é uma tabela pequena. Né? Procurem converter para a forma de texto corrido. Se ficar muito complicada a explicação, voltem para a tabela. Mas aqui ficou facilmente. Né? Por sinal, tem uma outra dica que eu lembrei agora. Sempre que usarem porcentagem, usem números inteiros. Tá? Usem números inteiros. A porcentagem já é uma aproximação. Então não tem sentido porcentagem com casas decimais. Né? Tem alguma diferença se alguém falar que o Fernando Haddad teve 36,84% e o Serra 32,16%? A porcentagem em número quebrados não está na nossa cabeça. Então é uma dica, porcentagem em número inteiro, sempre. Né? Se for menos de 1%, põe menos de 1%. Não tem sentido. 13,85%. Né? Põe aqui 19 e aqui 14. Né? Então é uma outra dica. Porcentagem, uma dica, sempre números inteiros. Não tem sentido esses institutos de pesquisa que estão falando. Obama tem 48,32%. E Mitt Romney tem 46,17.
Se o Mitt Romney tivesse 46,82, bom. Aí a gente aproxima para número inteiro, sempre, porcentagem. Citação de figuras e tabelas, da mesma forma que autores, joguem tudo para o final da frase. Exemplo. Aí eu entrei numa revista da área para tentar achar alguma coisa que fosse mais. E aí achei um trabalho de nanocompósitos. E eu vi, na figura 2 aparecem os valores de transparência dos nanocompósitos. Ponto. Muito prazer, figura 2, tudo bom? Fui apresentado a figura 2. Tá? A figura 2 ficou contente porque ela foi apresentada. Observou-se aumento. Imagine se cada figura e cada tabela você tiver que apresentar. Vai direto no assunto. Houve aumento da transparência dos nanocompósitos. Onde que está isso? Está na figura 2. Né? Quantas vezes vocês já leram? Os resultados da figura 2 permitem observar que. Né? Isso quando não dão vida para as tabelas. Né? A tabela 3 mostra. Né? Só falta dizer, a figura 4 comenta. Né? Tirem tudo isso, pessoal. Figura e tabela é para ficar escondidinho lá no final da frase. Sabe? Elas não vão ficar tristes se vocês não apresentarem. Tá? Mas o que é isso? É um vício. Antigamente se escrevia assim, todo mundo apresentava as tabelas, eu vou apresentar também. Né? Todo mundo escrevia. E quando alguém faz uma análise cuidadosa? Uma análise cuidadosa dos resultados da tabela 3 permite, quer dizer, tem alguém que não faz análise cuidadosa em trabalho científico? Né? As amostras foram pesadas cuidadosamente. Falei, poxa, ainda bem, né? Ainda bem que você não chamou alguém da rua para pesar para você. Então, é vício. Né? Não, todo mundo escreve que pesou cuidadosamente, eu vou pesar cuidadosamente também. Né? Pesou, pesou, acabou. Tem que acreditar na pessoa. Né? Então, joguem todas as figuras, tabelas, tudo lá para o final. Escreva o que aconteceu, explique o que aconteceu. Né? Mais elegante ainda era começar assim, ó. O aumento da transparência dos nanocompósitos foi devido a... Já vai para a explicação. Onde estão os resultados? Na tabela, na figura 2. Cadê? Vai procurar lá. Né? É assim que funciona. Por quê? Porque o nosso subconsciente vai primeiro nos resultados e depois no texto. É ou não é? Todos nós, quando abrimos qualquer texto, nós vamos nas figuras, nós vamos nas tabelas. Né? Por que os títulos das tabelas vêm em cima e os títulos das figuras vêm embaixo da figura? Porque é uma sequência do nosso subconsciente. A gente vê texto, depois vê número. E a gente vê figura, depois vê texto. Reparem, os títulos das figuras vêm embaixo, os títulos das tabelas vêm em cima. Então, isso é normal. Então, quando você começa a escrever o texto, tenha certeza que na hora de ler, o leitor vai primeiro ver as figuras e as tabelas para depois ler o texto. Então, já vai direto na explicação. Porque, com certeza, os leitores já viram aquela tabela e aquela figura. E nós fazemos isso quando nós lemos também. Né? Tabelas e figuras devem ser autoexplicativas. Né? Essa é uma regra geral. Algumas comissões editoriais seguem com mais rigor, outras seguem com menos rigor, mas a ideia é que tabela e figura seja autoexplicativa. Você nunca deve colocar uma tabela DTPA, ABC, ZMTR e não colocar a explicação. Tá? Mas eu sei que alguns artigos têm muitas abreviaturas e um excesso, né? E aí tem, às vezes, lista de abreviaturas no começo do trabalho. Né? Mas, de forma geral, tabelas e figuras devem ser autoexplicativas. Ou você coloca no título, ou você coloca no rodapé. Gráficos. Quem daqui vai trabalhar com fatores quantitativos? Doses, por exemplo. E não precisa falar doses crescentes, hein? Põe a doses. Né? E nem diferentes doses. Outro vício, né? Avaliaram-se 4 diferentes doses. Ainda bem que colocou diferentes, né? Porque eu fiquei em dúvida se as 4 não eram iguais. Né? Então, tire esse diferentes. Né? Diferentes é a palavra que pode ser tirada praticamente em 100% dos casos. Mas quem for usar gráfico e fizer regressão, sempre que fizer uma regressão, coloque os pontos originais e, se possível, os desvios em relação à média. Tá? É uma forma elegante de mostrar se, dentro de cada valor, houve uma variação muito grande de resultado.
Já que eu falei houve variação, cuidado, hein? Se vocês usarem o verbo haver em artigo científico, concordem da maneira correta, né? Então, tem gente que, em vez de dizer que tais resultados foram de determinada forma, resolve usar o verbo haver. E aí coloca, houveram casos em que o resultado foi positivo e houveram casos em que o resultado foi negativo. Então, quem tiver dúvida no uso do verbo haver, não use o verbo haver. E, por favor, haver com H, né? Que já teve gente que escreveu haver sem o H. Mas haver, no sentido de existir, é sempre no singular. Então, houve casos, houve tratamentos, né? Haverá dias sem aula, né? Na dúvida, não use o verbo haver, né? Mas se for usar, use da maneira correta. Que é muito comum esse erro. Houve casos, que é o certo, né? Tem gente que escreve houveram. Um exemplo de uma tabela, desculpe novamente, mas é da área de solos, mas é dica de formato de tabela. Um traço horizontal, as grandezas, se houver abreviaturas, coloque no rodapé, como está aqui, tá? Unidades. Me parece que a forma mais elegante é as unidades abaixo desse traço, tá? Antes dos valores. E para evitar aquela coluna aqui, que aparece um nome e fica um espaço vazio grande embaixo, essa forma parece bastante elegante. O que está acontecendo para esse tipo de solo está nesse conjunto de resultados. O que aparece para esse está nesse conjunto de resultados. Tá? Terminou um outro traço aqui. Né? Vocês vão encontrar variações. Vocês vão encontrar a unidade junto com o título da grandeza, mas me parece mais elegante aqui. Ó. Coloca um traço do lado esquerdo e do lado direito, quando uma unidade ou mais forem relativas a duas ou mais grandezas. Se uma unidade for relativa a apenas uma grandeza, não precisa dos traços do lado. Tá? Então, essa é uma forma. Esse subtítulo aqui em tabela fica bastante interessante. Né? Alguns colocam aqui do lado esquerdo. Né? Mas aí fica um espaço muito grande. Então, uma sugestão é usem bastante esses subtítulos, quando forem locais, quando forem alguma coisa desse tipo. Tá? Mas isso varia entre revistas, né? Tá bom? Tem revistas que a unidade fica aqui do lado esquerdo, né? Bem esquisito. Tem revistas que a unidade é repetida várias vezes, né? Já viram isso? Por exemplo, unidade de massa, né? Então vem grama, 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 grama. Né? E vocês da química sabem mais do que eu, né? É o grama e não a grama, né? Então, 300 gramas, 400 gramas. Pesa aí 1 grama. Né? Se alguém pedir para vocês pesarem 1 grama, vocês vão lá no jardim, tiram 1 grama e traz. Está aqui a grama. Né? Porque a unidade é o grama. E chegamos nas conclusões. Né? Conclusões é um item obrigatório em artigo científico? Olha, há uma tendência generalizada em várias revistas de não exigir mais o item conclusões. Né? Porque, via de regra, é um item repetitivo de tudo que foi falado antes. Né? Então, não devem ser repetições dos resultados. Se vocês perceberem que o conclusões está muito repetido dos resultados, tirem esse item. Já não é mais obrigatório. Né? Se bem que em alguns casos, alguns pareceristas pedem. E às vezes até o próprio editor pede. Né? Mas não deve ser repetição. Elimine frases como, nas condições em que o experimento foi realizado, né? Para as condições desse experimento. Não tem sentido. Né? Logicamente, as conclusões devem estar ligadas aos objetivos. Né? Querem ver uma conclusão que aparece em vários artigos e dispensável? Novos estudos são necessários sobre esse tema. Lógico, sempre vai ser assim. Sempre novos estudos serão necessários. Né? Então, se o seu objetivo foi avaliar se novos experimentos são necessários ou não, você pode concluir isso. Mas se não tem cabimento alguém escrever novos estudos são necessários. Né?
Isso não é uma conclusão do artigo. E dê sua contribuição ao conhecimento em sua área. Capriche, se você for colocar nas conclusões, pegue a melhor conclusão, aquela que traz mais novidade, aquela que traz mais contribuição ao conhecimento. Né? Não use o conclusões para ficar repetindo o que está nos resultados. Né? E vá direto às conclusões. Né? Observe como essa frase é dispensável. Isso foi enviado por um autor. Nas condições, isso capítulo conclusões. Nas condições metodológicas em que os experimentos foram conduzidos e seus respectivos resultados analisados, conclui-se que. Né? Pô, você não vai concluir nada que os outros fizeram. Não é? Então, você vai concluir aquilo que você fez. Então, totalmente dispensável, né? Se as conclusões são daquele artigo, daquele trabalho, não há necessidade de ressaltar que elas são baseadas nas condições desse experimento. Né? Alguns comentam, mas pode ser que em outras condições os resultados não sejam esses. Ótimo, monta um novo experimento e escreva um outro trabalho. Não é? Tudo é baseado naquilo que a gente fez. A não ser que a gente queira resolver os problemas do mundo e faça tudo, consiga fechar todas as variáveis, o que é praticamente impossível. Né? Item final, referências bibliográficas, um item chato. Cadê as bibliotecárias aqui? Mas é chato, né? Citar os artigos do jeito que tem que ser, maiúsculo, minúsculo, caixa alta, caixa baixa, espaço, sem espaço, nome da revista por inteiro, negrito. Bom, somente coloque o que foi publicado, isso é muito importante, né? Comunicados pessoais tem que aparecer como rodapé. A maioria dos periódicos, a maioria das comissões editoriais não aceita artigo no prelo. Né? No prelo era um termo antigo que se usava, praticamente não se usa hoje em dia, que é quando o artigo estava na gráfica sendo impresso. Então ele estava no prelo. Né? Isso foi substituído pelo DOI, né? DOI, que é o identificador digital do objeto. Cada artigo tem um número que, uma vez que o artigo foi aceito, esse número vai até o final. Né? Então, a citação de artigos que já tenham o DOI, o DOI, ela pode ser incluída. Então, você pode incluir artigos, desde que você coloque na frente aceito para publicação e o DOI. Né? Artigos enviados ou aceitos que não tenham ainda o identificador não devem ser citados. Né? Enviados, com certeza que não pode. Você não sabe se vai ser publicado ou não. E aceito sem o DOI também é difícil, porque pode ser que a revista não saia por algum motivo. Já aconteceram casos da revista acabar com artigos aceitos. E aí? Não existiu esse artigo oficialmente. Então, o que define a vida de um artigo é o identificador digital. E, logicamente, depois, o volume, o número de página. É que pelo identificador digital, mesmo que haja depois a paginação, o identificador continua o mesmo. Então, por isso que se aceita o identificador digital. Tá? Aquela conferência, né? Se tudo que está no texto está na literatura citada, se tudo que está na literatura citada está no texto, essa tem que ser a última conferência, né? Para não acontecer, como às vezes acontece, do parecerista falar, procurei esse artigo e não achei nas referências bibliográficas. Né? Cuidado para não esquecer de colocar todas, né? Principalmente artigos derivados de tese, né? Ctrl+C, Ctrl+V, vai cola daqui, tira dali, aí o orientador manda arrancar o parágrafo inteiro, aí você esquece de tirar aquela citação que está lá, né? A última leitura tem que ser aquela com bastante paciência, depois que você já, para fazer aquele checklist final. Né? E é isso aí. Obrigado, boa sorte na publicação. Está aí o e-mail e o site da nossa revista da Cielo. Tá? Obrigado. Professor Luiz Aleoni, agradecemos imensamente a excelente palestra que nos trouxe
E agradecemos a todos pela presença.